Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vamos ouvir o Evangelho do dia, que está em São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir no Santo Evangelho alguns fariseus e mestres da lei que questionam a Jesus sobre a prática, ou seja, o comportamento dos seus discípulos que não jejuam, né? Jesus, então, aborda dizendo para eles e fazendo uma comparação, dizendo: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Veja, Jesus, a razão de todas as coisas, né, está com os seus discípulos. Ele, sendo o próprio Deus, né, é o noivo, né, a figura do noivo, né? E Jesus, então, quer consolar os seus discípulos com a sua presença física, né? Quer consolá-los, para que depois, quando ele não estiver mais na presença deles, na presença física deles, possam, então, fazer o jejum, possam, então, se abster de certos alimentos, fazer penitência, mortificações, para, então, viver a fidelidade a Jesus. Por isso, meus irmãos, a prática do jejum, a prática da penitência, da mortificação, é uma prática comum entre nós, os cristãos, né? E a Igreja, desde o início, né, pede aos seus fiéis e ensina aos seus fiéis a prática do jejum, né, da mortificação, da penitência. E aqui, por exemplo, nos faz lembrar de um dos 5 mandamentos da Igreja, que nos pede que devemos nos abster de carne
nas sextas-feiras. E veja, hoje, sendo sexta-feira, devemos nós nos lembrarmos dessa prática que, por muitos católicos, está esquecida. E por tantos outros católicos que nem mesmo conhecem esse mandamento da Igreja. Isto é, todos nós estamos obrigados a se abster de carne na sexta-feira, né? Devemos então, junto com toda a Igreja, né, num sentido de unidade do corpo místico, oferecer esse pequeno sacrifício, né? Essa pequena mortificação em honra a Jesus, recordando-se do seu sacrifício, recordando-se da sua paixão e morte na cruz, fazemos então esse pequeno sacrifício, oferecendo então a Ele, né? Se abstendo então de carne na sexta-feira. Essa é a regra que a Igreja nos pede. Mas nós sabemos que há uma concessão dada pela CNBB, né, aqui no nosso país, em que é possível substituir, então, essa prática, né, essa abstenção de carne. E como podemos substituir? Se abstendo de um outro alimento que comemos todos os dias, fazendo um ato de caridade ou um ato de piedade, né? Uma oração, seja a via sacra ou um mistério do terço, etc. Tantos outros atos de piedade que podemos fazer. Mas lembrando que isso é exceção, né? A regra é não comer carne. Numa ocasião especial, por exemplo, se hoje é o aniversário do meu irmão e ele me convidou para estar lá, né? E se porventura ele não é católico ou não vive a fé como eu, mas fez carne lá e tal, sei o quê. Eu vou então comer a carne, mas então vou optar por me abster de um outro alimento, ou fazer um ato de caridade ou um ato de piedade. Ou seja, é o sacrifício, o pequeno sacrifício que devemos fazer na sexta-feira. Então, lembrando que em todas as sextas-feiras devemos nos abster de carne. O jejum eclesiástico nos é obrigatório na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas. Mas isso não quer dizer que não possamos fazer jejum em outros momentos, em outros dias. A Igreja nos convida também a fazer jejum, sobretudo quando nós combinamos o jejum com a oração, né? Ou seja, e isso nos ajuda também a fortificar a nossa vontade. Agrada a Deus quando oferecemos por amor a Ele. E quando o jejum também nos faz olhar para aqueles que mais necessitam de alimento e aqueles que não têm, abrindo também o nosso coração à prática da caridade. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de meditação e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, obrigado pela sua companhia, por estar conosco. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.